Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje, domingo, 8 de outubro da 27ª semana, 27º domingo do tempo comum. E é com muita alegria que nos reunimos nessa manhã para meditarmos mais um dia a palavra de Deus através da nossa Lexio Divina, que é essa meditação orante da palavra juntamente com toda a nossa igreja. E hoje, como eu sempre falo a cada domingo, é dia de reunir a nossa família em torno do altar para celebrarmos o dia do Senhor e vivermos a Eucaristia já preparando o nosso coração. Lembrando que esse mês de outubro é o mês das missões, então você é convidado nesse mês a ser um missionário. E o Senhor pode inspirar no seu coração várias formas de evangelizar, de ser missionário, desde a sua paróquia, na igreja, na comunidade, mas dentro da sua própria casa. E eu creio que uma boa missão é ensinar a Lexio Divina, é partilhar a palavra de Deus entre família. Então reúne hoje todos da tua casa e partilha dessa graça, bebe da palavra de Deus, deixe que a própria palavra ela trabalhe o nosso coração, mas também a missão de divulgar o link para que outras pessoas possam ser alcançadas neste dia através desse método que a igreja nos oferece, que é a Lexio Divina. Hoje, neste domingo, a primeira leitura que a igreja nos traz está no profeta Isaías. Vou cantar ao meu amado o cântico do meu amigo para a sua vinha. O meu amado tinha uma vinha e uma encosta fértil. Ele cavou-a, removeu a pedra e plantou nela uma vinha de uvas vermelhas. No meio dela construiu uma torre e cavou um lagar. Com isto, esperava que ela produzisse uvas boas, mas só produziu uvas azedas. Agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, servi de juízes entre mim e a minha vinha. Que me restava ainda fazer a minha vinha que eu não tenha feito? Porque quando eu esperava que ela desse uvas boas, deu apenas uvas azedas. Agora vos farei saber o que vou fazer da minha vinha. Arrancarei a sua cerca para que sirva de pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisada. Reduzi-la-ei a um matagal. Ela não será mais podada nem cavada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão no meio dela. Quanto às nuvens, ordena-lhe-eis que não derramem a sua chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a sua plantação preciosa. Deles esperava o direito, mas o que produziram foi a transgressão. Esperava a justiça, mas o que apareceu foram gritos de desespero. Então, nessa primeira leitura de hoje, vai falar da vinha do Senhor. E essa vinha é cada um de nós, que deve ser bem cuidado, bem regado, porque o Senhor vai plantar no meio de nós, no nosso coração, na nossa alma, a boa vinha, né, a boa uva. E talvez se não cuidarmos, não formos vigilantes, pode ser que nasça no meio de nós uvas azedas e amargas, como dizia a própria palavra. Então hoje há um convite a cada um de nós, é deixar que o Senhor cuide da vinha da nossa alma. É esse cuidado dessa vinha interior para que possamos produzir o bom fruto, não o fruto azedo, o fruto amargo do pecado, da indiferença, do egoísmo, mas o bom fruto da alma que o Senhor quer dar a cada um de nós. Então hoje a leitura te convida a meditar como está a vinha do teu coração, a vinha da tua alma, a vinha da tua própria casa, da tua família. Essa nós devemos estar atentos e pedir ao Senhor que de fato guarde, cuide e proteja a nossa vinha. O salmo de hoje é o Salmo 79. Ele era uma vinha, tu a tirastes do Egito. Expulsastes nações para plantá-la. Ela estendia os sarmentos até o mar e até o rio seus rebentos. Porque lhe derrubastes as cercas para que os viandantes a vindimem, e os javalis da floresta a devastem, e as feras do campo a devorem. Deus dos exércitos, volta atrás. Olha do céu e vê, visita esta vinha. Protege o que tua direita plantou. Nunca mais nos afastaremos de ti. Faz-nos viver e teu nome será invocado. Senhor Deus dos exércitos, faz-nos voltar. Faze tua face brilhar e seremos salvos.
Então, o Salmo de hoje vai completar nessa primeira leitura, falando desta vinha do Senhor, e como eu dizia, a vinha do Senhor é a nossa alma, é o nosso coração. E aqui o salmista vai suplicar que o Senhor visite a sua vinha e proteja. Ele vai pedir que o Senhor olhe do céu a vinha e que Ele cuide, e que o Senhor não se afaste de nós. O próprio salmista vai dizer, nunca mais nos afastaremos de Ti. Nem a vinha, nossa alma deve se afastar do Senhor, assim como o Senhor não deve se afastar de cada um de nós. O salmista nos convida a invocarmos o nome do Senhor, a invocarmos a sua presença. Então, é um salmo de súplica, um salmo de oração da alma que se vê diante da vinha, que pode se perder facilmente, mas que suplica ao Senhor dos Exércitos que rapidamente volte o coração para o Senhor. Essa vinha que se afasta, que se perde, que produz, às vezes, frutos amargos, azedos, mas o salmista que clama ao Senhor, que não nos afastemos dele, que rapidamente voltemos a nossa face para o Senhor e que seremos salvos. A segunda leitura de hoje ela é da carta de São Paulo aos Filipenses. Não vos inquieteis com nada, mas apresentai a Deus todas as vossas necessidades, pela oração, pela súplica, em ação de graças. Então a paz de Deus, que excede toda a compreensão, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso, virtuoso, ou que de qualquer modo mereça louvor. Ou que aprendestes e herdastes, o que ouvistes e observastes em mim, isso praticai. Então Deus da paz estará convosco. Então a segunda leitura de hoje é uma recomendação de São Paulo para com a comunidade ali dos Filipenses, mas também com cada um de nós. Primeiro ele já começa nos encorajando, dizendo, não vos inquieteis com nada. Então já é uma palavra de encorajamento, de consolo, mas ele vai dizer, ao contrário, não nos inquietemos, mas apresentemos a Deus as nossas necessidades. Então nossa primeira atitude, antes de entrarmos numa angústia, num desespero, daquilo que a gente vive, das nossas dificuldades, das nossas necessidades, nós devemos apresentar ao Senhor. E ele vai dizer como? Através da oração, da súplica e da ação de graça. Ou seja, desse diálogo com o Senhor. Eu apresento a Deus em oração, eu suplico ao Senhor que Ele atenda a minha necessidade, que Ele compreenda aquilo que eu vivo, e eu dou ação de graça porque eu creio na graça de Deus. Eu já creio na realização da sua obra. Então não basta só rezar, mas é preciso já ter um coração de esperança que acredita que o Senhor atenderá a nossa oração no tempo dele e que o Senhor irá fazer a sua obra, porque o Senhor conhece o íntimo do nosso coração, conhece as nossas necessidades. E aí ele vai dizer, finalmente ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso, virtuoso, ou que de qualquer modo mereça louvor. Então ele vai dar uma lista de coisas com que nós devemos nos ocupar. Então, a nossa vida não deve ser ocupada das coisas frívolas, das angústias, das dificuldades, mas ao contrário. Ele vai dizer que a gente deve se ocupar daquilo que é nobre, que é justo, que é puro, que é amável. Então, busquemos ocupar o nosso coração, a nossa vida com o que é bom, aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que nos faz, de fato, estar diante de Deus. E aí a paz habitará no nosso coração. Porque nós ocupamos com as coisas listas, com as coisas boas. As coisas do mundo elas já nos roubam tanto, né? As dificuldades, as perseguições, as angústias, as necessidades. E aqui São Paulo vai exortar, dizendo, tudo isso já tem um espaço dentro de nós, na nossa vida, no ordinário do dia, mas São Paulo nos convida a nos ocupar também com aquilo que vem de Deus. O evangelho de hoje é retirado do livro de São Mateus. Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, escutai outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com um sebe, abriu nela um lagar e construiu uma torre. Depois disso, arrendou-a a vinhateiros e partiu para o estrangeiro. Chegada a época de colheita, enviou os seus servos aos vinhateiros para receberem os seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os servos, espancaram, mataram o outro e apedrejaram o terceiro. Enviou de novo outros servos em maior número do que os primeiros,
mas eles os trataram da mesma forma. Por fim, enviou-lhes o seu filho, imaginando: irão poupar o meu filho. Os vinhateiros, porém, vendo o filho, confabularam: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Agarrando, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando vier o dono da vinha, que irá fazer com esses vinhateiros? Responderam-lhe: certamente destruirá de maneira horrível esses infames e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que a entregarão os frutos no tempo devido. Disse-lhe então Jesus: nunca leste nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilha aos nossos olhos. Por isso vos afirmo que o reino de Deus vos será tirado e confiado a um povo que produza seus frutos. Forte o evangelho de hoje, vai fazer toda uma unidade com a primeira leitura e com o salmo dessa vinha, mas essa última frase ela é muito forte para cada um de nós. Por isso eu vos afirmo que o reino de Deus vos será tirado e confiado a um povo que produz os seus frutos. Então peçamos ao Senhor a graça neste dia com esse evangelho, de sermos a boa vinha que dá fruto, para que o Senhor não tire de nós, mas ao contrário, que o Senhor veja o desejo do nosso coração de cuidar da vinha, de proteger essa vinha e que possamos dar o bom fruto necessário para a boa obra de Deus. Então, neste domingo, que o Senhor nos dê a graça de, em torno do altar, diante do altar, com toda a nossa família, possamos receber de Deus qual fruto somos chamados a dar na vinha do Senhor. Tenhamos um belo domingo neste dia e que Deus os abençoe.